Louvando a Deus na prisão. Atos, capítulos 15, 16 e 17. Mais uma vez, Paulo e Silas estavam em viagem missionária, mas agora tem mais alguém para ajudá-los. Quem se lembra o nome dele? Sim, é Timóteo. Paulo convidou Timóteo para viajar com eles. A equipe missionária está aumentando. Paulo, Silas e Timóteo chegaram a uma cidade chamada Filipos. Eles ficaram lá por alguns dias, e no sábado, que era o dia em que os judeus se reuniam para adorar ao Senhor, foram procurar a casa de Deus. Mas em Filipos não havia nenhum prédio onde as pessoas pudessem adorar ao Deus verdadeiro. Então, os missionários foram à beira do rio, pois sabiam que os judeus também se reuniam em um lugar ao ar livre para orar e ler a Bíblia. Lá eles encontraram algumas mulheres reunidas, sentaram-se ao lado delas e Paulo começou a ensinar-lhes sobre Jesus. E entre essas mulheres havia uma em especial. Ela era Lídia. E ela prestou muita atenção no que Paulo disse e creu no Senhor Jesus. E não somente Lídia creu, mas toda a família dela também. Que alegria para o grupo de missionários! Lídia convidou seus novos amigos para se hospedarem em sua casa. Em outro dia, quando Paulo e seus companheiros estavam indo para o lugar de oração à beira do rio, uma moça começou a segui-los. Ela era dominada por um espírito mau e conseguia adivinhar o futuro, ganhando muito dinheiro com isso. Entretanto, era escrava e tinha que dar todo o dinheiro para os seus donos. A moça seguia Paulo e seus companheiros, gritando assim: "Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos." Ela fez isso durante muitos dias, até que Paulo mandou o espírito mau sair da moça e ela foi curada. Como ela ficou contente, e os missionários também. Mas os seus donos ficaram muito furiosos, porque agora a escrava não ganharia mais dinheiro para eles. Aqueles homens agarraram Paulo e Silas e os levaram perante as autoridades, dizendo que eram 2 judeus e estavam causando desordem na cidade. Logo, juntou-se muita gente para saber o que estava acontecendo e atacaram Paulo e Silas. As autoridades também bateram muito nos 2 e os jogaram na cadeia, dando ordens ao carcereiro, o chefe da prisão, para que os guardasse muito bem. O carcereiro os levou para uma cela bem escura e prendeu seus pés entre 2 blocos de madeira bem pesados. O corpo dele certamente doía demais depois da surra, e agora com os pés presos eles não podiam se mexer. Mas a escrava estava salva, tinha valido a pena. Quando era mais ou menos meia-noite, sabem o que Silas e Paulo estavam fazendo? Eles estavam orando em voz alta e cantando louvores a Deus. Os outros prisioneiros devem ter achado isso muito estranho. Cantar na prisão? De repente, o chão tremeu. Houve um terremoto. As portas se abriram sozinhas e as correntes que prendiam os presos quebraram sozinhas também. Que susto o carcereiro levou quando acordou! Viu as portas da cadeia abertas e pensou que os prisioneiros tinham fugido. Ele puxou a sua espada para acabar com a sua vida. Então Paulo gritou bem alto: "Não faça isso! Ninguém fugiu! Estamos todos aqui!" O carcereiro pediu uma lanterna e correu para se ajoelhar aos pés de Paulo e Silas, tremendo de medo. E ele perguntou: "O que devo fazer para ser salvo?" Paulo disse: "Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e as pessoas da sua casa."
Depois, o carcereiro cuidou dos ferimentos de Paulo e Silas, levou-os para sua casa e lhes deu comida. Paulo e Silas explicaram ao carcereiro e à sua família sobre o amor de Deus em mandar Jesus para ser o Salvador daqueles que confessam o seu pecado, se arrependem e creem em Jesus. O carcereiro e sua família aceitaram a Jesus como Salvador naquela noite e ficaram felizes porque agora criam no Deus verdadeiro. Que grande milagre! Apesar das dores pelo corpo, Paulo e Silas também ficaram muito felizes, porque mais pessoas creram em Jesus. No dia seguinte, as autoridades mandaram soltar Paulo e Silas. Quando saíram da cadeia, eles foram à casa de Lídia, onde os crentes estavam reunidos. Como todos devem ter ficado contentes, agora os missionários estavam livres para pregar o Evangelho de novo. Assim, Paulo e seus companheiros foram embora da cidade de Filipos para levar o Evangelho para outras cidades.